Olá, meu nome é Gabriela e hoje nós vamos estudar os conceitos de inscrição e circunscrição de sólidos. Um sólido inscrito é aquele que está dentro e o circunscrito é o que está fora. Vamos lá. Primeiro conceito que nós vamos ver, ou o primeiro sólido, será a esfera inscrita no cubo. Nós podemos falar de duas formas neste caso. A esfera inscrita no cubo significa que a esfera está dentro do cubo. Nós poderíamos também falar como um cubo circunscrito à esfera, ou seja, o cubo está fora e a esfera está dentro. Então, tanto faz a maneira que você falar, ou esfera inscrita ou cubo circunscrito. Então, aqui nós temos uma esfera inscrita a um cubo. Seja R, o raio da esfera inscrita no cubo de aresta Azinho. Então, aqui nós temos um cubo e o lado ou a aresta desse cubo vale A. O raio da nossa esfera vale R. Daqui nós podemos tirar a seguinte informação. Se nós seccionarmos o cubo, ou seja, se nós passarmos um plano cortando este cubo, nós teremos esta visão desta secção. Então, nós podemos encontrar alguns elementos. Repare que aqui nós temos o raio da nossa esfera e aqui é a aresta, ou seja, o lado do nosso cubo, que nada mais é do que um quadrado. Olhando para essa figura, nós podemos concluir que este pedacinho aqui, ó, também é o raio, certo? Também é o raio da nossa esfera. Logo, a aresta do cubo é igual ao dobro do raio, ou ao diâmetro da nossa esfera. Então, a gente pode escrever como a aresta sendo igual ao dobro do raio. Agora, se nós quisermos escrever o raio em função da aresta, nós temos aqui, ó, o raio será a metade da aresta, tá certo? Então, essa informação é bastante importante quando nós tivermos uma esfera inscrita em um cubo. A aresta será o dobro do raio ou o raio a metade da aresta. Olha um exemplo. Calcular o volume da esfera inscrita num cubo de aresta A. Então, acompanhe comigo. O volume da esfera é igual a 4/3 de πr ao cubo. Então, essa é a formulinha do volume da esfera. Nós sabemos que o raio da esfera será igual à metade da aresta do cubo. Então, no lugar deste raio, vou copiar aqui, ó. Volume da esfera é igual a 4/3 de π. No lugar do raio, eu vou colocar a aresta sobre 2 ao cubo. Então, o volume da esfera será 4/3 de π. A ao cubo, 2 ao cubo, 8. Simplificando por 4, aqui eu vou ter 1 e aqui eu vou ter 2. Agora, multiplicando em linha, nós teremos 1 vezes π vezes a ao cubo, vai ficar π ao cubo, sobre 3 vezes 2, que é igual a 6. Então, este é o volume da nossa esfera inscrita em um cubo de aresta A. Nós podemos encontrar o volume da esfera tendo a aresta do cubo, ou seja, a medida do lado do nosso cubo. Agora, o cubo inscrito na esfera. Agora, o cubo que está dentro da esfera ou a esfera circunscrita ao cubo. Seja R o raio da esfera circunscrita ao cubo de aresta A. Então, eu tenho o cubo aqui dentro, de aresta A, e a esfera com raio R. Num retângulo, então aqui, se nós observarmos, nós temos um retângulo em azul, ó. Repararam neste retângulo em azul? Então, nesse retângulo, pode-se destacar os triângulos retângulos EGC. Então, está aqui, ó, EGC. Então, nós podemos achar um triângulo retângulo de catetos A raiz de 2 e A hipotenusa 2R. Não está demonstrado aqui porque nós vamos ver muitos sólidos inscritos e circunscritos. Então, eu já coloquei a formulinha pronta para vocês.
Por meio do teorema de Pitágoras, nós temos que quando um cubo está escrito na esfera, o raio da esfera será igual à aresta do cubo vezes raiz de 3 dividido por 2. Então, é isso daqui que você precisa ter em mente. O raio, então, será a raiz de 3 sobre 2. Olha o exemplo. Calcular a área total de um cubo inscrito numa esfera de raio R. Bom, a área total de um cubo será dado por 6A ao quadrado. Então, esta é a formulinha. Eu preciso do A, que é a aresta. Então, nós vamos sair por aqui, ó. Nós sabemos que R é igual a A raiz de 3 sobre 2. O 2 que está dividindo vai passar multiplicando o R. Então, vai ficar 2R A raiz de 3. Para nós isolarmos o A, nós teremos o 2R e o raiz de 3 que está multiplicando vai passar dividindo. Pode deixar assim mesmo, porque como nós vamos levar ao quadrado, não vai precisar racionalizar. Então, voltando aqui, ó. A área total será 6 vezes. A aresta corresponde a 2R sobre raiz de 3 ao quadrado. Então, vamos por partes aqui, ó. 2 ao quadrado, 4. R ao quadrado, R ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado é a mesma coisa que raiz de 9, que é igual a 3. Simplificando por 3, aqui nós teremos o 2 e aqui o 1. Agora, multiplicando em linha, nós teremos 2 vezes 4, 8. 8R ao quadrado. E esta será a área total de um cubo inscrito numa circunferência de raio R. Então, se nós soubermos o raio da esfera, nós conseguimos achar a área total deste cubo. Agora, a esfera inscrita no cilindro. Então, a esfera está dentro do cilindro e o cilindro está circunscrito à esfera. Seja R o raio da esfera inscrita no cilindro de raio R e altura H. Então, nós temos essas informações, ó. O raio do cilindro é R, o raio da esfera é R e a altura do cilindro H. A base do cilindro e a esfera têm o mesmo raio. Então, a base do cilindro e a esfera vão possuir o mesmo raio. Outra informação, a altura do cilindro é o dobro do raio da esfera. Então, percebam aqui, ó, que o raio mais o raio equivale à altura. Logo, a altura é o dobro do raio. Sejam R e H, respectivamente, o raio da base e a altura do cilindro inscrito na esfera de raio R. Se nós seccionarmos o cilindro por um plano que contém o seu eixo, obtém-se um retângulo de dimensões 2R e H inscrito no círculo de raio R. Então, essa seria a informação. Se nós seccionarmos, nós veríamos um retângulo dentro da esfera ou do círculo. Aqui, se vocês perceberem, nós temos um triângulo, ó, então aqui, ó, a hipotenusa, que vai ser 2 R's, um cateto, que vai ser Hzinho, e o outro cateto, que vai ser 2 R'inhos. Então, por meio do teorema de Pitágoras, nós chegamos à seguinte relação. Então, 2R ao quadrado é igual a 2R'inhos ao quadrado mais H ao quadrado. Então, por meio do teorema de Pitágoras, nós conseguimos achar as relações do raio da esfera, do raio do cilindro e da altura do cilindro de um cilindro inscrito na esfera. Agora, o cilindro inscrito no cubo, ou seja, o cilindro está dentro do cubo. Se R e H são, respectivamente, o raio da base e a altura do cilindro inscrito no cubo de aresta A, então, reparem que nós temos um cubo de aresta A, nós temos o raio do cilindro e nós temos a altura do cilindro. A altura do cilindro corresponde à aresta do cubo, então a altura é igual à aresta. O raio do cilindro vai ser a metade da aresta. Se vocês observarem, aqui nós também temos o raio.
Logo, a aresta corresponde ao dobro do raio, então o raio será a metade da aresta do cubo. Olha esse exemplo. Calcular o volume do cilindro circular reto inscrito num cubo de aresta A. Então, nós já sabemos que o raio do cilindro corresponde à metade da aresta e que a altura do cilindro é igual à aresta do cubo. Então, vamos calcular o volume do cilindro. Acompanhe. O volume do cilindro será dado por π r² vezes h. Bom, o volume do cilindro será, no lugar do raio, nós vamos colocar aresta sobre 2 ao quadrado. E no lugar da altura, nós colocaremos a aresta. Então, o volume do cilindro será dado por π ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, vezes A. Multiplicando em linha, nós vamos ter π vezes A ao quadrado vezes A, que é π A ao cubo, sobre 4. Então, este é o volume do cilindro inscrito ao cubo de aresta A. Agora, o cubo inscrito no cilindro. Processo inverso. O cubo agora está dentro do cilindro ou o cilindro é circunscrito ao cubo. O raio R da base do cilindro é a metade da diagonal de um quadrado de lado A. E a altura do cilindro é igual à aresta do cubo. Então, nós temos essas informações, ó. A altura do cilindro vai ser igual à aresta do cubo e o raio do cilindro será igual à metade da diagonal, ou seja, a raiz de 2 sobre 2. Agora, a esfera inscrita num cone, ou um cone circunscrito à esfera. Seja R o raio da esfera, inscrita no cone de raio R, altura H e geratriz G. Então, esses são os elementos. Aqui é o raio da esfera, que é o R. Aqui é o raio do cone, R, e geratriz, que é a medida desta lateral do nosso cone. E nós também temos a altura do cone. Se você reparar aqui, ó, nós temos um triângulo retângulo. Aqui vai ser o R, nós temos a altura e nós temos a geratriz do cone. Por meio de Pitágoras, nós chegamos a esta relação. E ainda nós podemos relacionar, por meio de semelhança de triângulos, o raio, a geratriz, a altura e o raio do cone. Então, por meio desta relação de semelhança de triângulos, nós também podemos encontrar esses elementos. O cone inscrito na esfera. Então, agora o cone está dentro da esfera e a esfera circunscrita ao cone. Seja R e H, respectivamente, o raio e a altura do cone inscrito na esfera de raio R. Então, reparem aqui, nós temos R, que vai ser o raio do cone, a altura do cone e o raio R da esfera. O que nós podemos concluir? Então, reparem no desenho. Aqui nós temos o raio da esfera e nós podemos concluir por meio deste triângulo aqui, ó. Então, repare que nós temos um triângulo retângulo. A hipotenusa é o raio da esfera. Um dos catetos é o raio do cone. E o outro cateto vai ser a altura menos o raio da esfera. Por Pitágoras, nós chegamos à seguinte relação. Agora, a esfera é inscrita numa pirâmide. Seja R o raio da esfera inscrita na pirâmide regular de base quadrada e sejam L e H, respectivamente, o lado da base e a altura da pirâmide. Então, aqui seria o L, que é o lado da base, e a altura da pirâmide. Então, se nós seccionarmos aquela figura, nós teremos esta figura aqui, com um triângulo isósceles e uma circunferência inscrita a ele. Nós temos alguns elementos, como o vértice da nossa pirâmide, a altura, o lado L da nossa pirâmide, lembrando que é uma pirâmide de base quadrada, e aqui nós temos o raio da nossa esfera. Então, com esses elementos, nós podemos
olhar para este triângulo aqui. Então, nós teremos aqui a geratriz da nossa pirâmide, nós temos a altura da nossa pirâmide e aqui nós temos a metade do lado da pirâmide, ou a metade do lado da base, tá certo? Então, por meio do Teorema de Pitágoras, nós também chegamos a esta relação que relaciona tanto a geratriz quanto a altura, quanto o lado da base. Bom, diante de tantas informações, vamos agora resolver alguns exercícios com sólidos inscritos e circunscritos. Vamos lá. Primeiro deles. A figura abaixo mostra um cilindro reto inscrito em um cone. A base inferior do cilindro está sobre a base do cone e a circunferência da base superior do cilindro está sobre a superfície lateral do cone. Sabe-se que a altura do cilindro é a metade da altura do cone. Então, essa é bastante importante, essa informação. A altura do cilindro é a metade da altura do cone. E que o volume do cilindro, então, o volume do cilindro, 150 centímetros cúbicos. O volume do cone é. Então, vamos colocar as informações que nos foi dado. A altura do cilindro, ela é a metade da altura do cone. Então, primeira informação, a altura do cilindro, metade da altura do cone. E o volume do cilindro é igual a 150 centímetros cúbicos. Bom, olhando para esta figura, como é esse cilindro? Ele está inscrito ao cone? Então, esse eixo aqui, ó, vai cortar ambas as figuras. Se nós olharmos aqui, ó, nós temos um triângulo. Reparem. Temos um triângulo. E eu vou seccionar aqui também. Então, eu vou desenhar aqui do ladinho, ó. Então, eu tenho esse triângulo seccionado. Aqui embaixo, eu tenho o raio do cone. E aqui em cima, eu tenho o raio do cilindro. Bom, tudo isso é a altura do cone. E este pedaço aqui é a altura do cilindro. Bom, o que nós sabemos? Nós sabemos que a altura do cilindro é a metade da altura do cone. Ou ainda, que a altura do cone é igual ao dobro da altura do cilindro. Logo, aqui em cima também será a altura do cilindro. Ok? Por causa desta informação. Por semelhança de triângulos, então aqui nós temos dois ângulos de 90 graus e aqui nós temos a mesma inclinação. Então, por meio de relação entre retas paralelas ou por semelhança de triângulos, nós podemos chegar à seguinte relação. Bom, o raio do cilindro, que é esse lado menor, está para o raio do cone, que é esse raio maior, assim como a altura do cilindro está para a altura do cone. Então, nós podemos chegar a esta relação. O raio do cilindro está para o raio do cone, assim como a altura do cilindro está para a altura do cone. Bom, vamos fazer alguma modificação aqui referente à altura. Nós temos aqui a altura do cilindro e nós sabemos que a altura do cone é igual a 2 vezes a altura do cilindro. Eu posso cortar essa altura do cilindro com a altura do cilindro e eu posso multiplicar em cruz aqui, ó, lembrando que aqui vai ter o 1. Então, vai ficar o raio do cone vezes 1, vou vir para cá. Então, vai ficar raio do cone igual a 2 vezes o raio do cilindro. Bom, eu já sei que para calcular o volume, eu preciso do raio ao quadrado. Então, por conveniência, a gente já vai levar o quadrado aqui. O que eu faço de um lado, eu obrigatoriamente preciso fazer do outro. Você não é obrigado a fazer essa etapa, você poderia muito bem fazer na próxima, mas eu acho um pouco mais fácil. Então, vai ficar aqui, ó, o raio do cone ao quadrado é igual 2 ao quadrado, 4. Raio do cilindro ao quadrado. Então, nós temos esta relação. O raio do cone ao quadrado igual a 4 vezes o raio do cilindro ao quadrado.
Bom, agora vamos achar o volume do nosso cone. Nós já sabemos que o volume do cilindro é igual a 150 centímetros cúbicos. Então, essa é a equação da fórmula do volume do cilindro. Então, vai ficar aqui, ó. 150 é igual a π, raio do cilindro ao quadrado, vezes h. Bom, eu vou isolar o raio do cilindro. Então, vai ficar assim, ó. Raio do cilindro ao quadrado é igual. Este 150 continua aqui desse lado. O π e o h, aqui é do cilindro, tá? Que estão multiplicando, vão passar dividindo. Então, vai ficar dessa forma. Vou deixar desse jeito. Agora, eu vou para o volume do cone. O volume do cone, então, é igual a 1/3 de πr ao quadrado h. Então, vai ficar aqui, volume do cone igual a 1/3 de π. Aqui eu vou colocar raio do cone ao quadrado, vezes, eu sei que a altura do cone é igual ao dobro da altura do cilindro. Bom, qual outra informação nós tiramos anteriormente? Nós sabemos, então vou voltar aqui, ó. Nós sabemos que o raio do cone ao quadrado é igual a 4 vezes o raio do cilindro ao quadrado. Então, eu vou substituir por 4 raio do cilindro ao quadrado. E vou copiar aqui, ó. No lugar deste raio do cilindro ao quadrado, eu vou colocar toda essa informação. Então, vai ficar o volume do cone igual a 1/3 de π vezes 4. Agora, eu substituo, ó. 150 sobre π, h do cilindro, continuo. 2h do cilindro. Olha, vou cortar esse π com esse π, o h do cilindro com h do cilindro. Eu também posso simplificar esse 3, que vai dar 1, com 150, que vai ficar 50. Então, daqui nós temos que o volume do cone será igual 4 vezes 50, que vai ser igual a 200, 200 vezes 2, 400 centímetros cúbicos. E esta é a resposta correta. Então, vamos voltar lá para as alternativas. Alternativa A. Segundo, seja 36π o volume de uma esfera circunscrita a um cubo, assim, a razão, lembrando que razão é divisão, entre o volume da esfera e o volume do cubo é. Essa é a informação que nós temos. Nós temos uma esfera circunscrita a um cubo, ou seja, a esfera está por fora e o cubo está dentro. A informação que nos foi dada é que o volume da esfera, então, eu vou colocar aqui, ó. O volume da esfera é igual a 36π. Nós sabemos que o volume da esfera é dado por 4/3 de πr ao cubo. O volume da esfera nos foi dado, 36π. Vou copiar aqui, ó, 4/3 de πr ao cubo. Bom, eu posso cortar esse π com esse π. O 3 que está dividindo vai passar multiplicando. E o 4 que está multiplicando vai passar dividindo. R ao cubo. Aqui nós podemos simplificar. 4 por 4, 1. 36 por 4, 9. E 9 vezes 3 é igual a 27. Então, raio ao cubo é igual a 27. Para nós tirarmos esse cubo, nós colocamos raiz. Raiz cúbica. Raiz cúbica de 27. E raiz cúbica de 27 é igual a 3. Então, nós já achamos que o raio é igual a 3. Com essa informação, nós podemos achar a aresta. Nós já sabemos que o raio da circunferência da esfera circunscrita ao cubo é igual à aresta do cubo raiz de 3 sobre 2. Então, vou vir aqui para o ladinho. O raio é igual a raiz de 3 sobre 2. O raio nós achamos que é 3. Copiando. Agora, eu vou isolar o A, que é a aresta. Então, vai ficar assim, ó.
O 2 que está dividindo vai passar multiplicando 3. E 2 vezes 3, 6. O raiz de 3 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, a nossa aresta será igual a 6 sobre raiz de 3. A gente não precisa racionalizar, porque vai dar certo depois na resposta. O que nós precisamos agora? Nós precisamos da razão do volume da esfera, que nós já temos, pelo volume do cubo, que nós ainda não temos. Então, o que nós precisamos fazer agora é achar o volume do cubo. E o volume do cubo é dado por aresta ao cubo. Então, o volume do cubo será igual. Aresta é 6 raiz de 3 ao cubo. 6 ao cubo é igual a 216. Raiz de 3 ao cubo é a mesma coisa que raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. Bom, raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a 3. E sobra uma raiz de 3 lá dentro. Então, nós podemos dividir o 216 por 3. E o volume do cubo será igual a 72 dividido por raiz de 3. Agora, vamos fazer o que foi pedido no exercício, que é a razão entre o volume da esfera e o volume do cubo. O volume da esfera é 36π. E o volume do cubo é 72 sobre raiz de 3. Bom, aqui nós precisamos fazer uma divisão de fração. Nós vamos copiar a primeira fração, no caso, 36π sobre 1. E multiplicar pelo inverso da segunda fração. O raiz de 3 que estava embaixo vem para cima. E o 72 que estava em cima vem para baixo. Eu vou simplificar por 36. Aqui vai dar 1 e aqui vai ficar 2. Logo, a razão entre o volume da esfera e o volume do cubo será dado por π raiz de 3 sobre 2. Vamos voltar para as alternativas. Π raiz de 3 sobre 2, alternativa A. O último. Bolas de tênis são vendidas normalmente em embalagens cilíndricas contendo 3 unidades. Supondo-se que as bolas têm raio A em centímetros e tangenciam as paredes internas da embalagem, o espaço interno dessa embalagem que não é ocupado pelas bolas é em centímetros cúbicos. Bom, então aqui nós temos 3 esferas inscritas num cilindro. Então, é isso que nós temos. Vamos olhar, então, aqui para a figura. Aqui, ó, reparem que é a altura do cilindro. O raio da esfera é dado por A. Se nós observarmos aqui, ó, nós teremos A, e todos estes A, que são os raios das nossas esferas. Perceba, então, que a altura será dada por 6A. Então, lembrando que o A é o raio da nossa esfera. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a altura do cilindro é igual a 6A. Qual outra informação que nós temos? Que o raio do cilindro é igual ao raio da esfera, que é igual a A. Então, ó, este raio da esfera é igual ao raio do cilindro, porque a esfera está inscrita ao cilindro. Então, agora vamos achar tanto o volume do cilindro quanto o volume da esfera, das 3 esferas, e depois nós vamos fazer uma continha de menos, porque nós queremos o volume que não está ocupado pelas esferas. Então, vamos começar pelo volume do cilindro, que é dado por π r² h. Então, o volume do cilindro vai ser igual a π. O raio do cilindro é igual ao raio da esfera, que é igual a A ao quadrado. E a altura do cilindro é 6A. Então, o volume do cilindro será dado por 6 A ao quadrado vezes A,
A ao cubo π. Esse é o volume do cilindro. Agora, nós vamos calcular o volume das três esferas. Bom, vou por aqui, volume da esfera. Já vou colocar esse 3, porque nós temos três esferas. O volume de uma esfera é dado por 4/3 de π r ao cubo. Então, nós temos aqui, eu posso cortar esse 3 com esse 3, vai ficar 4π. No lugar do raio, vou colocar A ao cubo. Então, aqui nós temos agora o volume do cilindro e o volume da esfera. Como o enunciado quer o volume não ocupado, então aqui o volume não ocupado será o volume do cilindro menos o volume das três esferas. Então, o volume não ocupado pelas esferas será dado por 6A ao cubo π menos 4A ao cubo π. Como são iguais, ó, aqui nós temos A ao cubo π e A ao cubo π, nós podemos fazer essa subtração, só porque eles são iguais. Então, se fosse A ao quadrado, ou um tivesse o π e o outro não tivesse, a gente não poderia fazer essa conta, tá? Então, 6 menos 4, 2. 2 o quê? 2A ao cubo π. Então, esta será a resposta. Vamos voltar lá nas alternativas. Aqui, ó. 2πA ao cubo é o espaço interno ou o volume não ocupado. Bom, essa foi a aula de hoje. Nós estudamos inscrição e circunscrição de sólidos. Estude bastante, pratique e até a próxima aula.